I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Eu tinha 8 anos de idade quando eu cheguei em casa um dia com uma lapiseira da Faber-Castell 0.7, linda, maravilhosa, brilhando, reluzente, de tão novinha que ela era. Ela só tinha um defeito, ela não era minha. E quando eu cheguei em casa todo faceiro, todo contente, e fui mostrar para minha mãe aquela lapiseira, eu vi que pela expressão do rosto alguma coisa tinha dado errado. Ela me olhou e falou: Túlio, de quem você ganhou essa lapiseira? Eu disse: de ninguém, mãe, eu achei no chão. Ela falou: você achou no chão? É, não tinha ninguém que tinha procurado, ninguém se interessou, eu peguei e achei, peguei para mim. Ela falou: amanhã você vai, assim que você pisar na sua sala de aula, devolver essa lapiseira na mão da sua professora. Eu ainda tentei dar uma argumentada, tentei explicar de novo, porque acho que ela não entendeu. Eu achei no chão a lapiseira. E ela, toda paciente, com a havaiana na outra mão, virou para mim e disse: filho, nós não pegamos uma coisa que não é nossa. O que é da gente, a gente pode emprestar, pode dar, mas o que não é nosso, a gente deixa onde a gente encontrar. A gente não pega. E é interessante porque minha mãe, nessa época, ela ainda não era discípula de Jesus, mas ela tinha aprendido com os meus avós esses valores muito claros. E ela disse: nós não roubamos, nós não pegamos o que não é nosso. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Eu tenho um sonho, diálogos sobre a utopia de Martin Luther King, falando a respeito daquilo que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com a nossa caminhada como discípulos, discípulas de Jesus. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual a qualidade que você mais aprecia em uma pessoa? Eu fiz essa pesquisa nas redes sociais essa semana. Alguns de vocês que estão aqui me ajudaram, me respondendo essa enquete do Túlio. Até um amigo me escreveu falando: Túlio, você deveria chamar essa enquete de Entúlio, enquete do Túlio. Eu falei: acho que não vai pegar. Não vai pegar, imagina que vai pegar. Apareceram algumas coisas interessantes e importantes: caráter, lealdade, amor, honestidade, introspecção, bondade, ética, caridade, sabedoria, compreensão, humildade, educação e, por último, para não faltar, quem gosta de uma boa prosa sobre Jesus e um cafezinho. Isso é coisa de mineiro, só pode. Faltou o sonho para acompanhar. Dessas 13 que apareceram nos comentários,
Várias se repetiram, mas as que mais apareceram foram essas 4 primeiras: caráter, lealdade, amor e honestidade. Qualidades essenciais. Com certeza você deve estar pensando, puxa, eu também pensei nisso, eu falei isso. Eu não tive coragem de falar alto, mas eu pensei aqui. Qualidades importantes para a gente dar conta de seguir a caminhada. E é por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje, a utopia da integridade, dentro dessa série que é baseada no discurso, a ideia do discurso de Martin Luther King, que teria feito dia 14 agora de janeiro, 90 anos, se estivesse vivo. E ele discursou essa famosa fala dele, eu tenho um sonho, para mais ou menos 280 mil pessoas em Washington, no dia 28 de agosto de 1963, falando a respeito do sonho da igualdade, da fraternidade, da liberdade, da justiça e também do caráter. Veja o trecho desse discurso que nos interessa nessa noite. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Que sonho lindo, que sonho brilhante. O sonho que foi sonho de muitas outras pessoas e ainda é sonho de muitos entre nós atualmente. Eu separei inclusive a fala do Joaquim Barbosa a respeito disso. Ele diz: o caráter de alguém não está na cara, na altura, na cor da pele, na força ou na posição social. Esta rara qualidade só existe em homens justos, dignos, que honram suas raízes e, acima de tudo, têm seu valor. Nada nem ninguém pode comprar um homem íntegro e honesto. E ele tem razão. Integridade, honestidade, lealdade, amor, não se compram. Essas coisas não se encontram nas prateleiras dos supermercados. O caráter, ele é forjado, ele é construído. O livro O Líder da Próxima Geração, de Andy Stanley, fala a respeito de 5 qualidades que marcam o líder que fará diferença na vida de outras pessoas e pode influenciar as próximas gerações. Esse pastor norte-americano, muito conhecido de alguns, fala a respeito disso no seu livro. Caráter é o desejo de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Ele diz mais: caráter envolve fazer o que é certo porque é a coisa certa a ser feita, apesar do custo. Sempre tem um custo fazer a coisa certa. É muito mais fácil pegar o atalho, o caminho errado. Dá trabalho. Por exemplo, pais, muitas vezes, preferem pegar atalhos na educação do seu filho ou na não educação dos seus filhos, porque educar dá trabalho. Então deixa. Ou muitas vezes se omitem na educação porque têm pressa em serem amados. Querem ouvir dos seus filhos, pequenininhos ainda, I love you, daddy. Te amo, mamãe. Eu falo isso com propriedade. É essa a vontade do meu coração, muitas vezes. E a pressa, às vezes, em ouvir isso dos nossos filhos, os aleja no processo de formação do caráter deles. Isso também pode acontecer em outras esferas de liderança, no trabalho, até mesmo no pastoreio de pessoas. Isso pode acontecer. Pastores são seres humanos, nós também temos a necessidade de nos sentirmos amados, queridos, acolhidos, e muitas vezes fracassamos na tarefa de exortar, de corrigir aquele que está em pecado, porque, puxa, se eu falar isso para ele, ele não vai gostar mais de mim, então eu não vou falar. Mas a gente precisa continuar persistindo e dizendo aquilo que precisa ser dito. É óbvio que a gente não precisa ser agressivo para fazer isso. A gente não precisa chegar batendo pesado. Eu aprendi com a Cecília Lima, coach, que esteve aqui ontem dando um workshop para vários grupos que servem aqui na comunidade.
e ela falava a respeito das potencialidades que às vezes estão em nós e a gente pode explorar melhor. E com ela eu aprendi alguns anos atrás a respeito desse assunto. Ela falou: Túlio, você, para lidar com a sua equipe de trabalho, você não precisa ser nem agressivo, nem chutar o balde e nem ser passivo, não falar nada. Você pode ser assertivo. E o que é assertividade, senão você dizer a verdade em amor? Dizer aquilo que precisa ser dito, sem ofender, mas ser firme. Essa é uma forma de criar em alguns que estão sob nossa responsabilidade. Integridade, caráter, com assertividade. O próprio Jesus fazia dessa maneira, nem agressivo, nem passivo, mas sempre assertivo, sempre amoroso. Ele é o nosso modelo de assertividade, é a ele que a gente deve olhar. Essa semana eu vi um vídeo que o Lucas, pastor dos jovens e adolescentes, mandou no grupo de pais de adolescentes via WhatsApp. Aliás, se você não está nesse grupo e é pai de adolescente ou mãe de adolescente, eu sugiro a você que procure o Lucas ao final, peça para ele te incluir. Lá ele orienta, ele manda conteúdo e também informações a respeito dessa faixa etária. E ele mandou um vídeo de um psicólogo que foi entrevistado, psicólogo Marcus Meyer, falando a respeito do Código Civil. E como isso a gente está embasado muitas vezes como pais para educar os nossos filhos sem medo, sem peso na consciência. Eu dei um print na tela para você ver o que estava lá no vídeo. Diz o artigo 1634 do Código Civil: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de suas idades e condição. Obediência e respeito é algo que a gente precisa, sim, muitas vezes exigir das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Eles não têm esse conceito muito bem delimitado, bem formado, e cabe a nós mostrar para eles, nem que seja com uma havaiana na mão, que é assim que a vida funciona. E outra coisa que me impressiona, serviços próprios da sua idade e condição. Às vezes a gente trata os nossos filhos como se eles fossem hóspedes. É isso que o psicólogo fala na entrevista. Eles não são hóspedes na nossa casa, eles são parte da casa, são parte da família. Deem pequenas tarefas, de acordo com a possibilidade, de acordo com a faixa etária. Estimule a participação. Já consegue arrumar a sua cama sozinho? Então arruma a sua cama. Pode levar o lixo lá fora, até a lixeira. Algumas crianças são tão mal acostumadas que tem sempre alguém que arruma a cama delas, muitas vezes uma pessoa que trabalha na casa remuneradamente, e ela veio e fala: não gostei do jeito que você arrumou a minha cama, arruma de novo. E assim a gente vai criando pequenos monstrinhos que se transformam em grandes delinquentes. Isso porque a gente não explorou aquilo que a gente poderia explorar. Falta muitas vezes para a gente tempo, disposição, coragem para influenciar os nossos filhos, sim, e formar o caráter deles, porque dá trabalho, exige estratégia, perseverança. Mas como que a gente pode fazer isso se muitas vezes nós mesmos não somos o melhor exemplo para eles? Veja a reportagem que eu li essa semana no portal UOL, que diz: fraudadores do INSS ganham aposentadoria com RG e certidão falsos. Esse é o brasileiro. Esse somos nós. Desfalques milionários, bilionários na Previdência. Falsificando documentos. Recebendo 10 aposentadorias fantasmas, ou que seria de uma outra pessoa. A falsificação de documentos é recorde de fraude no Brasil, principalmente na Previdência Social. Nos últimos 5 anos, diz a reportagem, esse golpe ocupou metade do esforço investigativo da Força Tarefa Previdenciária. Eu nem sabia que existia uma Força Tarefa Previdenciária.
Eu achava que os caras estavam cuidando da aposentadoria, não da investigação da vida das pessoas. Mas não, a Previdência Social tem que deixar de lado o seu trabalho, que é assistir pessoas e orientar, para investigar a vida daqueles que estão recebendo. Será que está vivo? Será que é ele mesmo? Perceba como é complicada, e isso tem a ver com um problema cultural nosso, tem a ver com a nossa cultura brasileira. E eu vou dar um exemplo para você entender isso. Imagine-se, quinto dia útil, você na fila do banco, o ar-condicionado do banco quebrado, aquele calor, aquela fila imensa, criançada chorando no colo, super ansiosa para sair dali, e de repente você vê um sujeito entrando pela porta, aquela porta que adora prender a gente quando está com o celular no bolso, e ele entra e vai em direção à frente, lá no caixa. E você fica olhando, e ele conversando com a moça do caixa, e a moça do caixa dizendo, não posso, mas ele continua argumentando, é uma emergência, e é rapidinho. E lá do fundo alguém grita, ei, a fila começa aqui. A coisa começa a esquentar. E o homem insistindo, até que chega o gerente do lado dele e o chama num canto, numa outra mesa, pega o papel da sua mão. Pronto. Ele conseguiu o que ele queria. Ele resolveu o seu problema, não pegou a longa fila, não ficou ali na demora. Esse é o clássico jeitinho brasileiro. Já ouviram falar disso? Claro que já. Mas há estudos a respeito desse jeitinho brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil, fala a respeito do homem cordial. O brasileiro, que é aquela mescla com os sentimentos, com a amizade, que tenta burlar aquele que deveria ser um processo formal e impessoal. Esse somos nós, essa é a nossa cultura. O homem cordial busca fazer contato, chama o gerente do banco para um churrasco na sua casa, porque um dia, se ele precisar de um favor, eles já são amigos. E aí o caminho está fácil. É preciso a gente ficar atento a esse tipo de comportamento. Quando a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos usando de um recurso ilegal. É corrupção, é malandragem. Essa é a nossa cultura, deformada pelo pecado. E todo esse nosso gingado, essa nossa forma de ser brasileiro, significa isso, falta de caráter, falta de integridade. O jeitinho brasileiro, que muitas vezes é valorizado, é contado como uma vantagem numa roda de amigos, na verdade, é um jeito de corrupção. E a gente desce a lenha nos nossos políticos, a gente fala mal do Congresso Nacional, mas a gente vive a mesma corrupção em pequenas esferas, em centavos, não em milhões, mas corruptos da mesma forma. Pensa, você voltando das férias, no mês de janeiro agora, você toma aquela multa, e aí você tem um amigo lá no Detran. E aí você pede um favor para esse seu amigo. Será que você pode me ajudar a me livrar dessa multa, senão eu vou perder a minha habilitação? Corrupção. O que era um simples favor que eu pedia para um amigo se transforma em algo ilegal. A antropóloga Lívia Barbosa escreveu o livro O Jeitinho Brasileiro, e ela diz: o jeitinho é sempre uma forma especial, entre aspas, de se resolver algum problema ou situação difícil ou proibida. É isso. É um jeitinho especial que a gente cunha para resolver as coisas, os problemas difíceis ou até proibidos. E eu não poderia deixar de citar aqui a triste história que aconteceu na última sexta-feira em Brumadinho. E a notícia que eu li ontem à noite: secretário mudou regra e nova norma rebaixou o risco da barragem de Brumadinho. Ou seja, diminuiu a quantidade de burocracias, de exigências, para facilitar o acesso das indústrias, facilitar a entrada
naquele lugar. O que aconteceu? Mais de 40 pessoas já mortas, identificadas, e quase 300 ainda desaparecidas. Tudo porque acelerou o processo de licenciamento para que a barragem ali, inclusive da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, pudesse ser explorada. Isso é corrupção. Isso é falta de caráter. Beneficiar uma grande empresa, ou grandes empresas, provavelmente com algum benefício em troca, não percebendo que isso tem um custo alto de muitas vidas, assim como quando há desvio de dinheiro público na área da saúde e pessoas morrem nas filas dos hospitais, nos corredores. Mas a gente vai dialogar hoje com a carta de Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, para enxergar uma luz no fim do túnel. É um diálogo com os princípios bíblicos que nós estamos fazendo aqui. E o contexto dessa carta é exatamente esse. Paulo escreve essa carta enquanto está preso em Roma, e ele está ali dedicando parte do seu tempo para escrever para pessoas que são mais do que amigos dele. São pessoas que são consideradas filhas na fé. Ele escreve para Timóteo, para Tito, para Filemon. E Timóteo então é um desses, é seu filho na fé, um jovem pastor que está ali em Éfeso e enfrenta, ali em Éfeso, falsos profetas, gente sem caráter que precisava ser confrontada por pregar um jeito distorcido de viver, sem integridade. E Paulo vai orientar Timóteo a como fazer a orientação à própria igreja ali em Éfeso, como driblar essa situação. É interessante perceber que essa carta ela é pessoal, ela é escrita a Timóteo, mas também ela é escrita à própria igreja. E aqui a gente consegue perceber que a utopia da integridade, ela é possível, ela não é só uma utopia, ela pode acontecer quando nós nos submetemos a pessoas. Olhando para o contexto dessa carta, a gente percebe que Timóteo se submetia a Paulo. Tinha nele um exemplo, era influenciado por ele. Ouvia as suas palavras. Diz o texto, 1 Timóteo 1, verso 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Um filho espiritual. Timóteo se deixava influenciar por Paulo. Também se deixou influenciar por sua mãe, por sua avó, que eram discípulas de Jesus e o ajudaram na sua formação, promoveram o seu crescimento espiritual. Está lá registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo ajudou Timóteo a enfrentar os desafios, as pressões, os conflitos que ele enfrentava ali na igreja. E a cultura pecaminosa que estava ali ao seu redor. E a pergunta que fica para nós é: a quem a gente se submete? A quem você ouve? A quem você busca quando você precisa de conselhos? Quando você está lá num impasse, numa decisão que você vai tomar, numa encruzilhada que pode se desdobrar em um caminho da corrupção, da desonestidade, da deslealdade. Quem? Timóteo ouvia Paulo. Mesmo quando aquilo que ele ouvia não era agradável, não era o que ele queria ouvir. Timóteo ouvia mesmo assim. Quando Paulo diz, faça isso ou não faça aquilo, Timóteo não dizia, mas que chato, lá vem Paulo de novo querendo cortar minha onda, cortar meu barato, dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer. Querendo dizer que eu não posso realizar minhas vontades, os meus desejos, que eu tenho que seguir isso e aquilo. Que chatice! Em nenhum momento a gente vê Timóteo fazendo isso. A nossa cultura nos ensina e nos mostra que nós devemos fazer aquilo que nos dá prazer.
E só. Aquilo que eu quero, aquilo que me dá vontade, eu faço. E não venha você me dizer o que eu deva ou não fazer, tá bom? Mas aqui a gente enxerga a possibilidade não só de receber a influência de outras pessoas, mas também a oportunidade da gente ser influência na vida de outras pessoas, como Paulo foi na vida de Timóteo. Esse é o outro lado da moeda. Nós, muitas vezes, como cristãos mais maduros, como pai, mãe, nós podemos influenciar e devemos influenciar quem está no início da caminhada. E é uma grande oportunidade. É o legado, é o que fica de fato. Quando a gente ouve falar sobre líderes, empresários bem-sucedidos, são aqueles que passaram o bastão e deixaram a sua sucessão de uma maneira tranquila. Fizeram um caminho em que o outro continua o que ele fez. Passar o bastão, deixar um legado. Esse é o nosso desafio. Para isso a gente precisa ser homens e mulheres de caráter, profissionais íntegros, pessoas amorosas, em casa e fora dela, não só para aparentar, mas na verdade, gente do bem, com princípios e valores do reino de Deus. Tenha líderes, tenha mentores, como Timóteo tinha a Paulo. Mas a utopia também é algo que a integridade deixa de ser uma utopia, pode ser uma realidade quando nós nos submetemos aos princípios bíblicos. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Meu filho, presta atenção no que Deus está dizendo para você. Lembra o que Deus já disse para você. Submeta-se a Deus e aceite os desafios de viver na contramão da cultura. Viver de modo diferente do que a maioria está vivendo, do jeitinho, para resolver os problemas, no trabalho, na faculdade, no trânsito, por onde você passar. O Salmo 112, salmo de muita sabedoria, que diz como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Quer ser feliz? Tema o Senhor, busque o Senhor e tenha prazer em obedecer os seus mandamentos, as suas orientações. Não pode ser algo penoso e não precisa ser quando a gente se abre para o que Deus tem para fazer. Seus filhos, ele continua, serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Legado. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Riqueza e prosperidade que não tem nada a ver com o nosso conceito atual do que é riqueza e prosperidade. Riqueza para nós, prosperidade, são os carros importados, as viagens que a gente quer fazer, as casas que a gente quer comprar, o estilo de vida glamuroso, popstar, que a gente vê na mídia. Isso é prosperidade, isso é riqueza. Ter uma conta bancária recheada. O salmista, assim como em todo o Antigo Testamento, todo o livro da sabedoria bíblica nos mostra que riqueza e prosperidade tem a ver com isso. Filhos ao entorno da mesa, uma família que se reúne, filhos e netos, a sua esposa, seu marido, todos juntos ali, num sinal de que deu certo, de que a nossa família deu certo. Isso é prosperidade, isso é riqueza. E o grande legado não é uma grande herança financeira que se deixa, mas os valores. As boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Nós já falamos aqui de igualdade, de fraternidade, de liberdade e justiça. E hoje estamos falando sobre a integridade. E eu diria para você, comece a ler essa última linha
no verso 4 do Salmo 112, de trás para frente. E guarde essas 3 coisas como uma chave para a sua caminhada. Seja íntegro, e aí você vai conseguir ser compassivo e misericordioso. Capítulo 3 da primeira carta de Paulo ao Timóteo vai nos mostrar alguma luz no fim desse túnel. Esta é uma afirmação digna de confiança. Presta atenção. Ele está dizendo, olha aqui, é muito importante, confia, não é fake news. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. E Paulo está dizendo aqui, se alguém quer ser líder na comunidade, que bom. Isso é uma coisa maravilhosa de se querer. E aí você já pensa, bom, então posso pegar meu celular aqui agora e olhar aqui as notícias, porque agora a conversa não é mais comigo, né? Eu não quero ser bispo, eu não quero ser líder na comunidade. Acontece que, como a gente viu, Paulo está escrevendo para Timóteo, para que ele oriente a igreja toda. Essa carta foi lida primeiro por Timóteo, mas depois ela foi lida pela igreja toda, para a igreja toda. Serve para nós também. Veja os princípios que ele traz. Portanto, o bispo, o líder, o pai, a mãe, o profissional, deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Então, aqui nesse versículo específico, Paulo está dizendo, liderança não é para quem está chegando agora. É um passo muito grande, maior que a perna, vai devagar, para não cair, para o diabo não aproveitar isso e passar uma rasteira em você. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Cuidado com as armadilhas do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, e aí um critério, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Sim, é bom a gente avaliar antes. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres, que pensaram que ia escapar hoje, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. E essa palavrinha calúnia, no grego, diabolos, parece alguma coisa? Dá origem à palavra diabo, que é o acusador. Cuidado, homens e mulheres com a língua comprida, caluniadores, aquela língua que dá a volta no quarteirão. Cuidado. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Será que é possível, gente? Será que a gente dá conta disso? Eu fiz uma lista aqui do que Paulo fala para Timóteo e que serve para nós, qualidades que tornam possível a integridade. A primeira delas que aparece é, seja irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Não precisa ser repreendido o tempo todo. É aquela pessoa que não tem que ficar sendo chamada a atenção toda vez. Pisou na bola, não vai mais ser chamada a atenção. Já aprendeu a lição. Bola para frente. Mas aquele que precisa ser repreendido o tempo todo, caindo sempre no mesmo buraco, sempre no mesmo erro, esse tem que ser repreendido. O irrepreensível, então, não é aquele que é perfeito e que não erra, mas é aquele que não
fica o tempo todo sendo chamada a atenção. E Paulo está dizendo, essa é uma boa qualidade para formar um caráter. Marido ou esposa de uma só pessoa. A questão da fidelidade que Deus preza tanto, que Deus colocou como algo que nos protege, nos blinda, emocional, fisicamente. Ele deu um mandamento a respeito disso. Sejam fiéis um ao outro. É saúde para vocês. Tem autocontrole, ou seja, domínio próprio. E essa semana eu tive a oportunidade de dar uma esticada no meu domínio próprio, nessa coisa do autocontrole. Nada melhor do que a convivência familiar para exercitar isso, né? Eu estava aí recebendo meu pai em casa e a gente pôde exercitar isso juntos, eu e ele. Difícil, muito difícil, manter o autocontrole em alguma situação em que alguém diz algo que é como se fosse um gatilho que dispara algo de ruim dentro de você. E como segurar esse leão que quer sair de dentro da gente? Domínio próprio. Vive sabiamente, ou seja, vive buscando a orientação de Deus e de outras pessoas. Mentores, conselheiros, pastores, líderes de grupos pequenos, que são essas pessoas, essas figuras que podem e devem caminhar com a gente. Tem boa reputação, ou seja, muita gente fala bem dele, dela. E como a gente é preocupado com isso cada vez mais, né? O que falaram de mim? Parece que eu ouvi meu nome? O que será que foi? A gente tem essa necessidade de se sentir bem no ambiente onde a gente está. E às vezes a reputação é algo que foge ao nosso controle. Como já foi dito aqui em outras ocasiões. É como subir num edifício mais alto da cidade, rasgar um travesseiro de penas e chacoalhar e jogar todas essas penas lá de cima. E depois tentar recolher essas penas. Reputação é isso. Depois que foi dito, muito difícil recuperar o que foi dito. Por isso que Paulo diz, cuidado com a língua. Cuidado com a calúnia. Porque depois que foi lançada a flecha, ela não volta mais. E a boa reputação é importante. Hospitaleiro. Acolher bem pessoas, receber gente em casa que precisa ser recebida. Às vezes, para passar algum tempo mesmo em casa, gente que está ferida. Ou às vezes é só para tomar um café, para jantar, conversar. Às vezes é aqui mesmo na comunidade, a gente abrir os olhos que não é só a equipe da recepção que faz muito bem essa função do acolhimento, mas todos nós podemos acolher gente nova que está chegando, todos nós devemos fazer isso, ir em direção a eles, receber bem, acolher. A Elci falava agora há pouco aqui, quando ela deu as boas-vindas para os nossos visitantes, que ela lembra da primeira vez que ela foi a uma igreja, que ela estava nessa posição de visitante. E como é desconfortável às vezes você estar num lugar que você não conhece ninguém. E ninguém vem falar com você. Você fica ali, toma 1, 2, 3 cafezinhos e nada. Acolhimento, serviço ao outro. Apto a ensinar. Nós precisamos ensinar outros, mas para a gente ensinar, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa se abastecer, dá trabalho dar uma aula para uma criança, para um adolescente, ou uma palestra para adultos. Para isso a gente tem que se preparar. Para a gente poder contar uma história para os nossos filhos, a gente tem que estudar essa história antes, ler a Bíblia antes, tirar as dúvidas antes, porque elas vão fazer perguntas. E como a gente vai ensinar se a gente não tem o que ensinar? A lista vai um pouquinho além. Paulo diz, não beber em excesso. Isso tem a ver com aquela pessoa que sabe a hora de parar, que tem o equilíbrio. Se você não sabe a hora de parar, então não beba.
Porque a Bíblia em nenhum momento fala para a gente assim, não beberás. Ou então, beberás todas. Também não. Pelo contrário, equilíbrio. Paulo até diz aqui nessa mesma carta para Timóteo, olha Timóteo, você não fica tomando só água não, toma um cálice de vinho de vez em quando para o seu estômago, dá uma melhorada. Acho que para alguns Paulo poderia dizer assim, atualmente, olha, não fica bebendo só vinho não, beba também de vez em quando um pouco de água, tá? Cuidado, equilíbrio. Às vezes isso se torna mais do que um desequilíbrio de um final de semana ou outro. Às vezes se torna algo doentio. Né? E o alcoolismo é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E não é demérito nenhum você procurar ajuda e se tratar se esse for o seu caso. É muito melhor a gente ter humildade e reconhecer que a gente precisa de ajuda, que eu estou excedendo, que eu me excedi, que eu não sei brincar com isso. Então melhor não. Não violento, ou seja, aquela pessoa que não parte para cima numa discussão, sabe? Está numa discussão, primeiro cabo de vassoura que aparece, pega na mão e vem. A gente vê esses vídeos no WhatsApp, né? A gente recebe, né? Perigoso. Primeiro rodinho que tiver na frente, vê e pega e passa o rodo, literalmente. Tenha um pouco mais de clareza de que não é assim que a gente vive. Seja amável, ser gentil, ser amoroso. Dá trabalho? Dá trabalho. Às vezes não é uma coisa que brota naturalmente de você, mas a minha personalidade não é assim. Mas isso não tem nada a ver com personalidade, não. Tem a ver com o mandamento de Deus. Amem a Deus em primeiro lugar e ame o seu próximo. Então Ele mandou, a gente tem que obedecer. Seja pacífico, ou seja, vá em busca de apaziguar a ira, em vez de botar lenha na fogueira. Eu vejo às vezes algumas conversas, às vezes até no WhatsApp, gente que gosta de botar lenha na fogueira, ao invés de apaziguar a situação. Cuidado. Desapegado ao dinheiro. Viva de uma maneira que quem mande no seu dinheiro é você, e não ele em você. Para isso, existem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas é exercer mais, fazer um exercício da generosidade, de contribuir além. A questão do dízimo, que o Edu falava agora há pouco, da contribuição mensal com a comunidade, algo que o próprio Deus institui, é uma coisa. Agora, dar com o coração generoso além, para dizer realmente, quem manda em você dinheiro sou eu, não é você que manda em mim, não. Contribuir com a comunidade, contribuir com projetos sociais, presentear pessoas, exercer a generosidade. Liderar a sua família, liderar inclusive espiritualmente, porque também nós temos essa função dentro da família, de liderar espiritualmente. Principalmente o homem, que é colocado no princípio bíblico como o pastor da sua casa, o sacerdote do seu lar. A nossa responsabilidade é pastorear esse rebanho de Jesus que Ele nos confia, que é a nossa esposa, nossos filhos. Às vezes, quando eu e a Fernanda a gente briga, mesmo eu estando coberto de razão, como na maioria das vezes estou, é minha obrigação ter que chegar a ela e dizer: Fernanda, vamos conversar? Eu aproveitei que ela saiu para falar isso. Às vezes dá vontade de dizer assim: olha, eu errei. Você também errou, mas eu errei. Mas não digo. Eu digo: não, eu errei. Vamos conversar? Porque se eu não puxar, às vezes ela não vem. E é minha responsabilidade. É responsabilidade, sim, minha, como pastor da minha família, pastor da minha mulher, dos meus filhos, sim, fazer o que tem que ser feito. Liderar a minha casa.
com amor. A consequência disso, seus filhos o respeitam. Filhos que honram e obedecem a pais, porque são pais que os lideram de maneira amorosa, firme, íntegra, com bons exemplos. Duas consequências de uma vida íntegra que eu queria destacar aqui. Primeiro, a boa reputação. Como eu falei, a reputação não está no nosso controle. A gente pode forjar a nossa integridade, mas a reputação é o que dizem a nosso respeito. Então cuide da sua integridade, do seu caráter e entregue a sua reputação a Deus. Mas a promessa é que quando você cuida do seu caráter, há uma consequência de que a boa reputação vem. Vão falar mais bem de você do que mal. Alguns vão falar mal sempre, porque são desonestos, são desleais, querem puxar o seu tapete. Mas, se colocassem 10 pessoas numa sala, a boa reputação prevaleceria. Para isso, a gente tem que ter firmeza, integridade. Segundo, aumento da fé. Uma consequência da vida íntegra, de alimentar, abastecer o nosso coração com essas coisas boas que nos formam como homens e mulheres de caráter, é que aumenta a nossa fé. O texto diz: serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Promessa para nós. O texto que continua nesse capítulo 3, que nós não lemos ainda, diz: embora espero vê-lo em breve, Timóteo, escrevo-lhe estas coisas agora para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ou seja, é para nós. Paulo deixa claro aqui que não é só para os líderes. Eu estou escrevendo essas coisas para as pessoas saberem como é que elas devem se comportar no dia a dia. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Se alguém está dizendo o contrário, que existe outro jeito de viver, Paulo está dizendo, descarta. Existem falsos profetas, existe gente mau caráter que está distorcendo a palavra. Firme seus olhos em Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que veio e viveu na prática tudo isso. O amor, o serviço, a compaixão, a bondade. Você deve ter recebido no início, na chegada, esse cartãozinho com a hashtag integridade, que é uma campanha que a gente está fazendo para você postar nas redes sociais, colocar na sua geladeira, no espelho do seu banheiro, para você lembrar ao longo da semana dessa reflexão. E esse papelzinho diz: nós só seremos íntegros, homens e mulheres de caráter, quando nos rendermos diariamente aos pés da cruz de Cristo e nos submetermos às verdades transformadoras do Evangelho. Sozinhos, nós não vamos dar conta. Sozinhos, a gente não vai conseguir realizar nada. É muito pesado. Mas a gente vai sim conseguir ser homem e mulher, com um caráter aprovado por Deus, íntegros, de acordo com os valores do reino de Deus. Quando a gente se submeter ao seu amor, quando a gente se rende a Ele e reconhece que Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o único e suficiente Salvador. Para a gente refletir e praticar ao longo da vida. Submeta-se a pessoas, busque conselhos de gente mais experiente na fé que você. Olha para Paulo e Timóteo e perceba que relação saudável e que gerou tantos frutos. Eles nos ensinam que é possível e que é muito bom
quando a gente se relaciona com alguém nesse processo de se permitir ser cuidado, auditoriado de vez em quando. E ainda há oportunidade e espaço para a gente fazer isso também na vida de outras pessoas. Outro dia eu li uma frase: seja para alguém aquilo que você precisava ser há anos atrás, quando você era jovem. Seja aquela pessoa que você precisou ser, que tivesse ao seu lado um dia. Seja para alguém essa pessoa. Paulo foi essa pessoa para Timóteo. A mãe e a avó de Timóteo também fizeram esse papel. Se você for um líder aqui na comunidade, abra os olhos para o que pode acontecer ao seu redor. No seu trabalho da mesma forma. Se você está chegando agora, procure ajuda, procure alguém que possa caminhar com você. Timóteo imitou a Paulo. Se a gente for pai ou mãe, tio, tia, avó, vô, a gente também tem essa oportunidade de influenciar, de frutificar na vida de pequenos que estão aí carentes de referência, de boas referências. Timóteo, com a influência da família, não apenas cresceu e mudou, mas ele também ajudou a mudar o mundo. A mensagem chega até nós, do trabalho que ele ajudou a construir. Por último, comece a cuidar de sua integridade. Pare de dar jeitinhos e desculpa para as suas atitudes imaturas e pecaminosas. Honre a Deus com tudo que você tem, talentos, dons, recursos, influência, com tudo que você é. Pare de dar esse jeitinho para resolver as coisas e assume que você precisa amadurecer em algumas áreas. Porque a pergunta que deve estar ecoando e a gente deve ir embora com ela deve ser: será que as nossas decisões têm sido orientadas pelos princípios de sabedoria bíblica ou pelos princípios da cultura que nos cerca? Quais são as áreas que nós conversamos hoje que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus por meio do Evangelho na sua vida? É o domínio próprio? Talvez essa coisa do autocontrole? Talvez a ganância? O dinheiro está se tornando um ídolo, está mandando em você? Não sei. Agressividade? Não saia daqui achando que agora, então, o que eu tenho, eu entendi que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser bonzinho. E eu vou ser bonzinho. Não, ninguém vai ser bonzinho. Ninguém vai conseguir isso sozinho. A gente só vai conseguir isso com a ajuda do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso, o meu convite para você agora é você fechar os seus olhos e conversar com esse Deus. Ore, se submeta ao Espírito Santo de Deus, ao poder transformador desse Deus que está aqui falando com você, que quer se relacionar com você, que quer te moldar para que você molde outros. Lembre-se que a tarefa mais importante na sua vida não é o que você faz ou o que você aparenta ser, mas sim o que você vai se tornar a partir da transformação do Evangelho. Converse com Deus agora.